Bem, nós temos mais uma vez aqui na nossa congregação, no meio dessa batalha, desse terror que está abalando o mundo, né, dos vírus, mas nós temos aqui em nome do Senhor Jesus, aqui na nossa congregação, a Igreja Evangelho das Promessas de Deus, trazendo uma mensagem gravada para o teu coração, porque eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo nessa tarde ou nessa manhã, seja a hora que for que você estiver ouvindo essa mensagem. Eu, como pastor José Aires, que tenho na parte de Deus algo muito importante, se tivesse tempo para falar para todos vocês, mas eu quero trazer através da palavra de Deus, que se encontra em 2 Coríntios, no capítulo 4, apenas 3 versículos da palavra de Deus, que nós fala com o título do que está escrito aqui na palavra de Deus, fala o desígnio e efeito das aflições. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem exterior se renovará de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem, porque as que se não veem são temporais, e as que se não vê são eternas. Esta é a palavra de Deus que eu quero deixar nesta tarde, através da menção do Espírito Santo. Aqui eu quero trazer uma palavra, através dessa palavra de Deus, que o apóstolo Paulo, um dos grandes e maiores evangelistas, um dos grandes testemunhas de Jesus, e eu quero dizer, meu amado irmão, que Deus, Ele quer de mim e de você, que nós seja verdadeiramente testemunha de Jesus. Por que Deus quer que nós seja testemunha do Senhor Jesus? Não apenas que nós seja testemunha nas horas boas, nas horas fáceis, nas horas de grandes abundância. Não, Deus, Ele quer se manifestar, e nós vimos as maiores manifestações de Deus sobre a face da terra, foi nas horas mais difíceis, foi nas horas mais atribuladas, sobre os crentes, para ver, eu creio, para ver o que estava na nossa fé, o que estava no vaso, que é eu e você. Ele deu uma experiência, não foi, você nunca vai encontrar na Bíblia, que foi no meio de abundância, no meio de grandes festas, que houve os milagres que Deus manifestou sobre a humanidade. Não, Ele manifestou muito mais, irmão, na hora da tribulação, porque Ele quer ver de mim e de você a fé que está sobre a nossa vida. E eu quero falar agora de um homem que se chama apóstolo Paulo, que teria as marcas verdadeiras do Senhor Jesus, um homem que foi atribulado de todos os lados, perseguido de todos os lados, mas jamais ele se abalou, jamais ele deixou se abalar. E eu quero vos dizer que essa tribulação, ela traz para nós uma experiência, talvez no meio do povo de Deus, no meio dos cristãos, até no meio da nossa igreja, exista crente que nesta hora esteja atribulado, apavorado, preocupado com o seu emprego, preocupado com a sua casa, preocupado com o seu alimento, preocupado com o seu futuro. Mas eu quero vos dizer, pela palavra de Deus, que Deus quer que, ainda que essas coisas, ela venham abalar o homem exterior, mas o homem interior, ele tem que ser renovado, lá mais, lá manais. A cada manhã ele tem que ser renovado, porque essas coisas, segundo a palavra de apóstolo Paulo, ele traz aqui e traz para mim e para você um peso enorme de glória de Deus, porque não vimos somente para as coisas que temos olhando. Se eu estivesse olhando somente para as coisas que estão acontecendo, como muitos crentes, muitas pessoas, principalmente aquele que não tem Jesus, que não tem experiência com Deus, esteja apavorado. Nós olhamos, o mundo está apavorado, as pessoas estão apavoradas, mas aquele que tem a sua vida ligado com o Senhor, ele glorifica a Deus. Eu tenho acompanhado as notícias através da televisão, como você também tem acompanhado.
Talvez no meio dessa batalha você não está vendo ninguém dando glória a Deus, ninguém pedindo a Deus a misericórdia. É por essa razão que muitas vezes Deus permite a assolação lamai, suramanai, sobre a terra, porque Ele já permitiu a assolação sobre a terra. Mas quando o povo clamou, quando o povo buscou o Senhor entrou com a solução. E eu quero dizer para você nesta tarde, através da unção do Espírito Santo, que aquele que está na graça do Senhor, ele não se abala, ele tem um renovo. Há recém minutos atrás, estava testemunhando junto com nossos irmãos pastores aqui reunidos, estamos gravando uma mensagem para o teu coração, estávamos falando, e eu trouxe para eles, falando de muitas experiências na minha vida, de lutas tremendas que se travou na minha vida, que era hora de talvez se abalar o homem exterior, mas o Senhor fazia eu confiar nele, e me renovava a parte interior. É isso que precisa, meu amado irmão, é nós não ser abalado na parte interior. A exterior pode ser abalado, mas uma coisa tem, não pode murmurar, não pode murmurar. A palavra de Deus diz que nós devemos dar graça por tudo, por todas as coisas, todos os acontecimentos. Eu lembro que uma vez tão terrível a luta que aconteceu sobre a minha vida. Eu era novo convertido, eu tinha apenas 6 anos de cristão. Aliás, nem 6 anos, 3 anos. Aliás, em 1983, aliás, aqui em Porto Alegre, uma grande temporal, uma grande tempestade de pedra e vento, aonde foi uma das maiores que eu vi até hoje aqui em Porto Alegre. Não ficou ali na zona Ipanema nenhuma casa de telha que não fosse quebrada, todas foram quebradas. E eu estava construindo uma casa nova, e eu estava com uma casinha de madeira nos fundos do fundo do terreno, e o temporal foi tão terrível que eu fui sair para ir para a casa do vizinho que tinha de material. Mas aí eu vi que não conseguia. Eu digo, Deus, só resta uma coisa agora, acreditar na Tua palavra. E eu peguei meus filhos, a minha família, e coloquei sobre o quarto, e fechei a porta. Eu digo, Deus, diz a Tua palavra, que o Senhor dá ordem aos anjos, para que nós guarde, nós livre. E eu creio na Tua palavra. Eu quero ver, Senhor, essa glória sobre a minha vida, porque jamais eu teria condições dessa casa resistir. Era uma casa bem simplesinha, uma meia água de madeira. Meus amados irmãos, eu quero dizer para você que o Senhor estendeu a mão de tal maneira que nem sequer eu via mexer as telhas. Eu quero dizer para você que ali no Jardim Urubatã, aonde eu estava, minha casa, todas as casas foi arrebentado o telhado, telha de calhetão, quebrou todas as telhas. A casa do meu lado da minha casa arrancou o telhado inteiro, e a minha casa não quebrou uma telha. Foi testemunho para muitos meses. Eu consegui quase cansar de testemunhar que era poder do Senhor, que Ele deu a ordem aos anjos para me guardar naquele lugar. E é isso que Deus quer de mim e de você, que nós seja testemunho no meio de qualquer situação, porque jamais poderá se comparar com o peso de glória que poderá acontecer sobre a nossa vida, através da nossa vida de fé, porque Deus está contando, olhando para um lado, olhando para o outro, aonde estão os fiéis, aonde estão os corajosos, aonde está aqueles que vêm dizer que esse vírus não tem poder sobre a minha vida, não tem poder sobre a nossa nação. Eu falo isso mediante a palavra, porque o Senhor Jesus disse, aqui qualquer coisa na terra concordar entre 2 ou 3, será concordado no céu. Nós já profetizamos sobre o nosso ministério, sobre a nossa igreja, sobre a nossa nação brasileira, que esse vírus não terá poder. Nós determinamos em nome de Jesus que nem 1/3 dos hospitais que está sendo colocado precisará usar, porque eu creio sem dúvida nenhuma que o meu Deus, o teu Jesus, Ele dará ordem aos seus anjos e colocará por terra anjos de guerra que estão a serviço da igreja para dar livramento. Por isso, nesta tarde, eu quero que você seja renovado no Senhor Jesus, ainda que o teu homem interior
exterior esteja abalado, ainda que você esteja apavorado, ainda que você esteja preocupado com toda a situação material, mas eu quero que você seja renovado através do Espírito Santo. Quem tem experiência com Deus, irmão, ele fala porque ele conhece Deus, e Deus quer que nós tenhamos experiência com Ele. Peça dele poder celestial sobre a nossa vida, para que nós possamos vencer as horas mal. E é no meio das horas mal que o Senhor permite a sua glória. Há poucos dias atrás, para encerrar, não quero ser longe, eu vi um documentário aqui numa reportagem de uma rádio importante, uma televisão importante. Eles queriam mostrar através de um remédio aí que está, diz que já curando os vírus. E uma mulher cheia do Espírito Santo, crente, foi curada e ela foi escolhida a primeira para dar testemunho sobre esse remédio no Brasil. A primeira! E toda a reportagem estava ali para ver o testemunho daquela mulher. E aquela mulher diz: olha, eu passei pela morte. Eu e a minha filha e o meu marido estavam num outro quarto. E eles foram livres, estão aqui. Mas daí quer dizer que então eles em seguida botaram a aplicar esse remédio? Ela disse: se aplicaram ou não aplicaram, não sei. Eu só sei que eu orava de noite. E eu disse: Jesus, eu preciso ser salvo. Eu preciso vencer esse vírus. Eu orei sem parar. Daí ele dava um intervalo. E o remédio. Olha, eu orei o tempo todo. Sabe o que eu quero dizer para você? Que ainda existe alguém para glorificar o nome do nosso Deus. E é isso que Ele espera para poder se manifestar na minha vida e na tua vida. Talvez esteja preocupado com o emprego, mas Deus quer que você esteja preocupado com o interior. Porque o exterior Ele vai resolver lá mais, solamanai. Eu gostaria nesta hora de fazer uma oração para a tua vida. Talvez você esteja abalado agora. Você vai colocar a tua fé sobre a minha fé, e eu tenho certeza que você vai vencer. Pai, na autoridade do nome de Jesus, temos trazido esta palavra nesta tarde, e eu tenho certeza que o Teu Espírito Santo, que é aquele que convence o homem do pecado, e vai em encontro à necessidade do meu irmão, da minha irmã. Pai, vem confortar através do Teu Espírito Santo, para que ele seja, Senhor, vencedor no meio dessa tribulação. Esse vírus não terá poder sobre a vida dos meus irmãos crentes, e nem dos irmãos da minha família, e nem da nossa congregação. Nós determinamos a bênção e a vitória sobre cada um que está enfraquecido. Seja renovado agora. Receba poder, receba unção, lamai, soramanai, sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. E a paz daquela que excede todo entendimento, que é a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a qual o mundo não tem, mas nós temos, e nós queremos que você receba da parte de Deus. Amém. Glória a Deus.